Abra sua Bíblia. Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 21. E se você fez teologia, está entre nós, eu não cometi uma gafe quando eu disse Epístola de Paulo aos Hebreus. Porque os teólogos dizem que não sabemos quem escreveu a Epístola aos Hebreus. Eu sei e foi Paulo. Pronto, falei. A minha brincadeira parece soberba, mas não é. A minha brincadeira é mais fé do que soberba. Tem muito mais a ver com a recusa do meu coração de ensinar dúvidas. Nós, irmãos, não somos uma universidade teológica que ensina baseado no método cartesiano, onde você provoca dúvidas para então produzir certezas. Esse é o método das universidades. A gente não pensa assim. Nós entendemos assim: encontre sua certeza e exerça a fé. Então, nossa fé é muito mais baseado na decisão de acreditar do que na dúvida e na pesquisa para descobrir se é assim ou não é. Isso me faz lembrar de uma história que é quase uma anedota de um doutor que, visitando um sertanejo evangélico, sem muito estudo, e os dois conversavam sobre a história do profeta Jonas. E então o doutor disse para aquele agricultor que ele não podia aceitar o fato de na Bíblia dele estar escrito que Jonas foi engolido por um grande peixe, ou que Jonas foi engolido por uma baleia, porque os estudos mais recentes sobre a baleia indicam que não existe nenhuma baleia com capacidade na garganta e no seu interior para guardar um homem adulto por tanto tempo. Embora aquele agricultor não sabia que no original a palavra não é baleia, embora boa parte das traduções para o português dizem baleia. Jonas foi engolido por uma baleia. Na verdade, o original fala de um grande peixe ou um monstro marítimo, que pode ser uma baleia ou qualquer outra coisa. Mas aquele agricultor não sabia disso. Então, quando o doutor disse para ele, não pode ter sido uma baleia, isso deve ser mentira, porque não tem baleia com capacidade para isso. Aquele agricultor, que é dos meus, que exerceu uma fé, que eu te incentivo a exercer também, respondeu para o doutor: meu amigo, eu acredito na palavra de Deus. A Bíblia diz que Jonas foi engolido por um peixe. Eu creio. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o peixe, eu acreditava também. Eu esperava que você risse agora, essa é a parte engraçada. Mas é esse tipo de fé que eu incentivo você a ter. Quando a gente viaja para Israel, eu não levo a nossa caravana para os lugares onde as pessoas ficam batendo boca e dizendo: eu acho que isso, eu acho que aquilo. Eu levo nossa caravana para os lugares onde eu tenho certeza que é aqui, que foi aqui que aconteceu. Dúvidas, irmãos, não nos constroem. Fé nos constrói. Inclusive a fé nos ajuda a resolver dúvidas. E nós somos o povo da fé. Por isso foi Paulo que escreveu a Epístola aos Hebreus e pronto. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 21. Olha que palavra
profunda que Deus trouxe para você hoje. E você que está nos visitando, não se engane. Você não está aqui por acaso. Você que está nos visitando, registra aí. Deus te trouxe de propósito para escutar essa palavra. Hebreus 10, 19 a 21. Olha a palavra de Deus para a sua vida. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, entrando no Santo dos Santos com confiança pelo sangue de Jesus. Para a gente entender a verdade desse texto, a gente precisa entender um pedacinho da cultura judaica e de como funcionava o primeiro e o segundo templo. O primeiro templo é o templo de Salomão, o segundo templo é chamado de templo de Herodes. O segundo templo, na verdade, foi uma grande reforma da segunda construção do templo. O primeiro templo foi construído no tempo de Salomão. Esse templo foi destruído quando os babilônios invadiram Jerusalém por causa do pecado de Israel. Israel pecou, se afastou de Deus, não tinha mais a proteção do Altíssimo, e então Babilônia invade, destrói a cidade e destrói o templo. Mais tarde, Neemias e Esdras e Companhia Limitada reconstrói o segundo templo, mas o reconstrói de uma forma sem muita pompa, sem muita glória, porque eles não tinham muitos recursos naquele momento. Mais tarde, o grande rei Herodes, ou Herodes o Grande, com o poder de rei nas mãos sobre toda a região, inicialmente apoiado pela dinastia dos Idumeus e, na sequência, apoiado pela própria Roma. Herodes o Grande fez muitas construções na região e uma delas foi, ele patrocinou toda a construção do Templo de Jerusalém. Esse templo é o santuário que os judeus prestavam cultos. A nossa perspectiva disso não faz muito sentido para nós, porque a gente conhece um mundo onde tem uma igreja em cada esquina. E às vezes na mesma esquina tem duas igrejas, porque eles fazem uma casa geminada e do lado de lá é uma igreja e do outro é outra igreja. Pasmem vocês, eu não estou exagerando, isso realmente acontece no Brasil. Então, como tem muitas igrejas no Brasil, e muitas igrejas numa mesma rua, e graças a Deus, isso não é uma crítica, eu amo isso no Brasil. Abro um parênteses para te dizer porque eu amo isso. Eu amo isso, irmãos, porque você que é membro da Monte Sião, que participa com a gente há alguns anos, você sabe que tem gente que não dá conta da Monte Sião, não é verdade? Tem gente que ama a gente, é irmão, convive mais. Eu não dou conta dessa igreja, não. Não dou conta. Essa semana não, nesse encontro de pastores, eu tive que escutar um pastor muito bem-humorado, dizendo assim: pastor, quando eu conheci vocês, e ele é mineirinho, e os mineirinhos têm um jeito diferente de falar. Ele disse: quando eu conheci vocês, eu falei, não dou conta desse povo não, eles são xarope demais. E xarope é um jeito mineiro de dizer que a gente é enjoado. Mas ele disse que depois que ele veio pedir ajuda, porque estava precisado, na convivência ele aprendeu a amar a gente e agora está xarope igual. Igualzinho. Está muito xarope ele. Mas o fato é que tem gente que não dá conta de nós. Então, eu amo essa perspectiva de que ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não encontrei uma igreja que eu coubesse. Porque, pelo amor de Deus, com tanta igreja por aí, não teve nenhuma que cabia a você. Ah, não me venha com conversa. Então, eu amo isso. Porque as pessoas que não conseguem estar com a gente, conseguem estar na
batista tradicional, na presbiteriana tradicional, na presbiteriana renovada, tem até presbiteriana pentecostal, inclusive um dos pastores lá é meu amigo. Tem para todos os gostos. Ninguém vai poder dizer, não achei uma igreja que se encaixasse comigo. Não vou poder. Então, para a gente, não faz sentido que Israel tinha um templo só para a nação inteira, para o país inteiro. E as pessoas viajavam longas distâncias para ir ao templo de Jerusalém para adorar. Aquele lugar tinha um quê de sagrado, porque naquele lugar Deus liberou uma palavra. Deus falou que a oração que fosse feita naquele lugar, ou a oração que fosse feita voltada para aquele lugar, que ele atenderia a oração. Segundo Crônicas, capítulo 7, fala dessa história, quando Deus falou isso para Salomão, que ele atenderia a oração feita naquele tempo. Então todo Israel, do norte ao sul do país, ia para Jerusalém para buscar a face de Deus. Aquele lugar, que era um lugar sagrado, tinham 3 divisões básicas. Uma divisão onde quase todo mundo podia entrar. Uma segunda divisão onde só homens nível sacerdotal podiam entrar, que era o lugar santo. E tinha um terceiro lugar mais profundo, que era chamado de lugar santíssimo, ou chamado de Santo dos Santos. Essa versão que eu li em Hebreus, a versão NVI, chama aquele lugar de Santo dos Santos, mas às vezes aquele lugar é chamado de lugar santíssimo. Então, recapitulando, lá bem no fundo, escondido, o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Mais para frente, mais acessível por outras pessoas, mas com nível de santidade tão grande, lugar santo, e no outro lugar, o átrio, onde outras pessoas podiam entrar, inclusive as mulheres não podiam entrar no lugar santo, elas tinham que ficar nessa parte chamada de átrio. Esse lugar santíssimo do templo é importante para o nosso texto, porque ele diz que nós podemos entrar no Santo dos Santos. E não podia, na verdade. Esse lugar, chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, era um lugar lá no fundo, aonde ficava uma arca, cuja réplica está aqui, na frente do nosso púlpito. Tamanho e formato parecido com isso. Essa arca era o objeto mais sagrado de Israel. E a tampa da arca era chamado de propiciatório. E esse lugar aqui em cima do propiciatório, ou esse lugar aqui chamado propiciatório, era o lugar mais sagrado do templo. Uma vez por ano, num dia que os judeus chamam de Yom Kippur, ou o dia do perdão, só nesse dia, o sacerdote faria um sacrifício por toda a nação de Israel, e só nesse dia, o sacerdote entraria lá no Santo dos Santos, no santuário, e ele levaria um pouquinho de sangue para colocar aqui, entre os querubins, sobre o propiciatório. Então lembra que propiciatório é a tampa da arca. E ele colocaria uma gotinha de sangue aqui, significando que quando Deus se manifestar, na crença judaica, ele vai se manifestar a partir da arca. Então quando o Senhor sai para visitar o seu povo, no caminho da saída dele, ele encontra o sangue da propiciação. Toda a percepção dele do povo vai ser a partir do sangue da propiciação. O sangue que foi derramado para pagar a conta do povo. Olha o texto de Hebreus de novo, lembrando que dentro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança,
Sobre a Arca da Aliança tem o propiciatório. No propiciatório coloca sangue. Esse sangue é para dizer para Deus que o pecado do povo, que eles cometeram aquele ano inteiro, foi pago. Um animal morreu para pagar a conta. Então, quando Deus sai para visitar o povo, para liberar a sua glória sobre o povo, ele sai já debaixo ou operando a partir do sangue do animal que morreu pelo povo. Olha para o texto de novo sob essa perspectiva. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo seu sangue ou pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, o seu corpo rasgado naquela cruz. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quando Hebreus diz que a gente tem ousadia para entrar no Santo dos Santos, ele estava falando de uma vez por ano, o sacerdote entrava lá para oferecer sacrifício pelo povo, para que o povo pudesse ser visitado pela presença de Deus, sem ser consumido, porque o pecado do povo faz com que o povo não esteja digno da visitação de Deus. Mas agora, um animal morreu. E esse animal que morreu, pagou a conta do povo. Então, quando a visitação vier, o povo está digno da visitação, não por ele. O povo está digno da visitação, não porque eles fizeram atos de justiça o bastante, não porque eles são merecedores, não porque eles estão com a vida toda certinha, mas eles são dignos da visitação de Deus, porque o cordeiro morreu, foi sacrificado, e o sangue do cordeiro foi colocado no propiciatório. Quando o escritor aos Hebreus usa esse texto, o escritor aos Hebreus está convidando a mim e a você para ver Jesus que veio cumprir essa visão. Todo o Velho Testamento está apontando para o Novo. E quando, no dia de Yom Kippur, um bode chamado de bode do sacrifício é sacrificado, e um outro bode chamado de bode emissário é enviado para o deserto, aquele sacrifício está dizendo, o Filho de Deus vai virar gente, vai pagar a sua conta e vai levar o mal para longe de você, para que você possa ter a ousadia de entrar na presença de Deus e adorar a Deus sem culpa e sem peso, tendo seus pecados perdoados toda vez que você o praticar. O sangue derramado era colocado sobre o propiciatório uma vez por ano, indicando que os pecados daquele ano estavam cancelados. No ano seguinte, se fazia de novo. O escritor aos Hebreus nos conta que Jesus fez isso uma vez para sempre. Não tem que matar outro animal, Jesus já morreu. E Jesus já cancelou a nossa conta. E Jesus abriu o caminho quando ele rasgou a sua própria carne naquela cruz. Quando ele derramou seu sangue no Calvário, ele estava pagando uma conta. Dizendo que agora, quando a gente exerce fé em Deus, quando a gente exerce fé no sacrifício de Jesus, essa fé é o suficiente para a gente entrar diante de Deus e Deus nos vê purificado, santificado, aperfeiçoado no Filho dele. Jesus morreu justamente para colocar a justiça dele na nossa conta. E eu sei que pensadores racionais vão achar isso ridículo, porque os pensadores racionais vão pensar assim: eu não aceito que uma pessoa que fez o mal, uma pessoa que errou na vida, vai receber a bênção de Deus só porque o cordeiro veio e pagou a conta dele. É por isso
que a mente humana tem uma tendência muito maior para aceitar passivamente religiões aonde a justiça é feita, aonde a conta tem que ser paga. Porque é complicado para essa mente aceitar o fato de que a conta foi paga, mas não por mim. E que, na verdade, eu nunca pagaria essa conta. Muitos anos atrás, eu ouvi uma ilustração que ajuda a gente a entender isso. A ilustração fala de um evangelista, se eu não estou enganado, na Inglaterra, que foi evangelizar as minas de carvão. Os mineiros que trabalhavam na mina de carvão tinham um intervalo para ouvir esse evangelista, iria lá e pregava. E um dos capatazes que acompanhava todos aqueles homens na mina, acompanhou o evangelista após a pregação dele, de volta para sair da mina. E no caminho, aquele capataz disse para o evangelista: eu não posso aceitar o seu evangelho por uma coisa simples. E o evangelista se pôs a ouvir, disposto a entender o argumento dele. Ele disse: eu não consigo aceitar nada que seja de graça. Porque tudo que é de graça nessa vida é ruim. Toda coisa que é boa, a gente tem que pagar uma conta e tem que pagar bem pago. Eu só acredito numa salvação que exija muito de mim. Se for uma salvação que não exija nada de mim, isso não faz sentido para a minha cabeça. Então o evangelista disse: você está certo. E eles começaram a andar e o capataz achou estranho que ele tenha concordado. E quando eles chegaram na porta de um elevador que ia subir e tirá-los daquela mina, o evangelista parou do lado do elevador e disse para o capataz: quanto você vai me cobrar para me levar até lá em cima? E o capataz disse: não vou te cobrar nada, pode entrar. Então o evangelista disse: mas eu não posso confiar em nada que seja de graça, porque toda coisa confiável nessa vida vai me cobrar muito caro. E se você não me cobrar nada, eu não posso confiar no seu elevador. Então o capataz riu e disse: eu sei onde você quer chegar, mas você precisa saber de uma coisa: esse elevador aqui não é de graça. É de graça para você, porque você nem poderia pagar. Mas a empresa, a mineradora, gastou milhões de dólares para construir esse elevador. Para você é de graça, mas alguém pagou a conta. Então o evangelista sorriu e disse: exatamente. E entrou no elevador e foi embora. O que essa ilustração ajuda a gente a perceber? Essa ilustração ajuda a gente a perceber que entrar no Santo dos Santos era algo que simbolizava uma conta que ainda seria paga realmente. Aquele sangue do bode colocado no lugar sagrado não era o verdadeiro sangue, ele era só o símbolo. O símbolo de um sangue poderosíssimo, de uma conta altíssima, que não podia ser pago por aquele símbolo. Sabe o que aconteceu de verdade? Que pagou a conta? Deus, o Todo-Poderoso, o Criador. Deus, aquele que chamou à existência todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus, aquele que criou os homens e todos os mundos, os anjos e todos os seus mundos, que criou os serafins, os querubins e todos os grandes seres celestiais. Esse Deus que criou tudo isso e que não faz parte da criação, porque Ele é o Criador. Esse Deus que está muito além da capacidade humana de entender, esse Deus virou gente, assumiu um corpo humano, condensou a sua vida dentro de um corpo. O apóstolo Paulo disse que aquilo que era impossível, isso mesmo fez Deus. É impossível o Criador incorporar, encarnar numa criatura.
se tornar uma criatura, mas mais do que isso. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, disse que ele se tornou homem e, encontrado na figura humana, ele se humilhou. E ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Essa morte de Deus, que a mente humana não consegue alcançar, é a conta carésima que foi paga para que um de nós possa entrar no elevador e subir com segurança, sem pagar um centavo, porque alguém pagou todos os centavos que tinham que ser pagos. Mas não, nem foi. O animal, o cordeiro sacrificado era só um símbolo do que havia de vir. Era só um símbolo de Deus virando gente para pagar a nossa conta. O escritor aos Hebreus está falando de uma coisa impossível, quando ele diz: temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quando o Hebreus diz isso, ele está dizendo para a gente que a sombra do Velho Testamento está se cumprindo agora. E agora, eu e você podemos chegar diante de Deus, não por causa da nossa justiça. Aliás, deixa eu te contar. Por mais que você consiga andar direitinho, colocar sua vida no altar, se ajustar, respeitar as regras da sociedade, as regras da religião, por mais que você consiga colocar as coisas no lugar, você ainda está merecendo o inferno. Desculpa te contar isso. Você ainda está condenado. A sua condenação não é apagada porque você fez ou deixou de fazer. A sua condenação é apagada porque você crê no Cordeiro de Deus, no Deus que virou gente, no Emanuel, que se encarnou para pagar a conta que era nossa. Sabe, esse é o novo e vivo caminho pelo qual a gente entra diante do Santo dos Santos, pelo qual a gente entra na presença de Deus. Esse é o novo e vivo caminho pelo qual a gente recebe tudo. E não é apenas o direito ao céu. E se fosse, estava de bom tamanho. Se Jesus tivesse feito isso apenas para a gente ir para o céu, não seria apenas, seria tudo. Porque você pode perder tudo e ir para o céu, viver com Deus, sair dessa vida para viver de verdade. Estava tudo resolvido. Mas não é só isso. Tudo nessa vida, cada dia que você vive para Deus, cada dia que você cumpre sua missão na terra, está debaixo desse sacrifício. Cada oração que você faz, e que você finaliza a oração dizendo, em nome de Jesus. Essa oração, ela só é possível de ser feita, ela só não é uma blasfêmia, ela só não é um ato ilegal, porque Jesus morreu por você. Quando você comparece diante de Deus e você canta para Ele, e você adora Ele, a sua adoração, o seu louvor só não é um ato ilegal, sujo, imundo, porque Jesus morreu e liberou você para entrar na presença de Deus. O seu momento de invocação em casa, seu momento devocional, só não é um momento sujo e impuro, incapaz de entrar na presença de Deus, porque Jesus morreu e pagou sua conta. Quando Paulo diz aos Efésios, porque é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das suas obras para que ninguém tenha do que se gloriar. Quando Paulo diz isso aos Efésios, ele não está falando apenas de você ir morar no céu, ele está falando de você viver para Deus o tempo todo, agora. Tudo que você vai falar com Deus está debaixo desse sacrifício. Quando você está com dor de cabeça, e enquanto dirige, a sua cabeça dói, e você faz uma prece
no meio do trânsito, dizendo: Senhor, me ajuda, tira essa dor de cabeça em nome de Jesus. Isso seria um sacrilégio, uma ofensa. Quem é você para se dirigir a Deus desse jeito? Mas agora você pode. Agora você pode dizer: Senhor, o meu inimigo se levantou contra mim, me ajuda. Senhor, eu estou desempregado, eu preciso de um emprego, me socorre. Senhor, eu machuquei a minha perna, me ajuda. Irmãos, orem por mim, porque eu vou fazer um concurso, eu vou participar de uma disputa, eu preciso da ajuda de Deus. Isso só é possível porque o cordeiro foi morto, porque Deus virou gente e pagou a conta. Irmãos, isso é de uma grandeza incompreensível. Cordeiro rasgou os céus, liberou geral para você chegar à presença de Deus, coisa que era impossível. Quando o escritor aos Hebreus diz que agora a gente tem plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, o que ele está dizendo é que isso era uma coisa impossível até para os judeus daquela época. E ele está usando linguagem figurada para dizer para mim e para você que Deus liberou o caminho, que você pode agora, que Deus está acessível e que a sua fé é a única coisa que te separa do que Deus já fez. Tomar a postura de acreditar que, apesar de você, Deus está acessível. Jesus contou uma parábola para ilustrar isso. E eu termino a minha palavra com essa parábola de Jesus. Lucas 18, de 9 a 14. Jesus conta uma parábola assim. Eu estou lendo versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Jesus conta essa parábola assim. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos e, por se considerarem justos, desprezavam os outros. Versículo 10. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Registra que o fariseu é o ápice da santidade e o publicano era o ápice do pecador. Pecador, pior dos pecadores para os judeus era o publicano. E o homem mais santo para eles era o fariseu. Versículo 11. O fariseu, que era santo, ficou de pé e orava de si para si dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano que está aqui me escutando agora. Versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, seja propício a mim, pecador. Versículo 14. Jesus diz: digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Porque eu prefiro a palavra ser propício. Ser propício a mim, que sou pecador. Por que prefiro essa palavra? Porque essa tradução ajuda a gente a se lembrar do propiciatório. Seja propício. Tem a ver com o propiciatório. 2 homens estão no templo orando. Um deles diz: Senhor, olha para mim. Eu fiz tudo certo. Eu fiz o que precisava ser feito. Eu acertei sempre. Eu não cometi erros. Ninguém tem nada contra mim. O outro diz: Senhor, eu sou pecador. Desgraçadamente pecador. Condenadamente pecador. Mas lembra-te do propiciatório. Tem um sangue
que foi derramado na sua presença por mim. E aí Jesus disse que o homem que se achava justo voltou para casa condenado. E o homem que se achava pecador voltou para casa justificado. Porque um recorreu ao sangue da aliança, ao sangue do propiciatório, e o outro recorreu à sua própria justiça. Deixa eu te contar isso. Deus já proveu tudo que precisava para você receber dele. Você só precisa se quebrar, se humilhar e aceitar que você nunca vai dar conta de ser justo o bastante para agradar a Deus. Por isso Deus bondosamente agradou a si mesmo, pagando sua conta. É por isso que Paulo escreve aos Romanos, e na Epístola aos Romanos, Paulo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que Paulo quer dizer com isso? Ele não quer dizer que quem peca mais ganha mais, mas ele quer dizer que quem aceita uma verdade simples, que é o fato de você não dar conta de limpar você. Quem aceita o fato de eu não sou capaz de me purificar a mim mesmo, então eu preciso aceitar a graça de Deus que me alcance. Por isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde tem gente que admite que não dá conta da autopurificação, é aí que a graça de Deus se manifesta e traz socorro. Na prática, isso significa que toda vez que Satanás aperta as suas culpas, seja culpa verdadeira, seja culpa falsa, toda vez que Satanás aperta as suas frustrações, o que ele está tentando arrancar de você é uma iniciativa de se soltar das mãos de Deus e dizer: eu vou resolver a minha própria purificação. E quando você faz isso, você está perdido, porque só tem chance para você na presença de Deus. Só tem jeito para você se você aceita a graça da intervenção divina. Sabe, gente é um bicho difícil de criar em casa. E por causa disso, gente que é um bicho difícil de criar em casa acaba precisando mostrar para os seus relacionamentos que ele é capaz de santificar-se a si mesmo. E por causa dessas carências psicológicas, a gente cai na besteira de aceitar o desafio de fingir que a gente dá conta de agradar a Deus na nossa própria força. Mas o Espírito Santo está desafiando você hoje a pegar sua carência, sua necessidade, seu problema, seu pecado, sua dificuldade, sua luta, sua guerra, e levar diante de Deus para pedir socorro, mas não confiando em você, não confiando em eu fiz o bastante, Deus tem uma dívida comigo, eu levei a vida a sério. Não, confiando no Deus que te amou tanto, que pagou sua conta.